Tudo bem, Christian? Lá vamos nós de novo. Político reacionário. Como é que você está, Miguel? Tudo bem. Eu estou em Brasília. Estou num cenário diferente aqui. Christian, tem um personagem que é bom para a gente comentar, que imagino, um populista reacionário clássico, que é o Javier Milei. E ele já xingou todo mundo, né? Ele agora xingou a mulher do Pedro Sánchez. Até eu separei um videozinho aqui para a gente ver. Coloca aí, por favor, Gui. Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Aí, ó. É isso, pode tirar. Né? Ele chamou a mulher do primeiro-ministro Pedro Sánchez de corrupta. A mulher não tem condenação nenhuma. Enfim, uma baixaria. Como é que você avalia essa fala do Milei, esse evento aí na Espanha e o avanço da extrema-direita no mundo? Como é que você está avaliando isso? A internacional reacionária está de vento em popa, né? Está indo bem. Existe uma internacional reacionária, essa reacionária existe, né? Gente de diversos quadrantes diferentes, tem fascista, tem reacionário propriamente dito, teocrático, tem libertariano, que é o Milei, todos eles com uma agenda regressiva de costumes, regressiva do ponto de vista da liberdade, né? Porque a liberdade é liberdade para eles, né? E falta de liberdade para os outros. O caso do Milei é um caso curioso, né? Porque é muito difícil, só na Argentina talvez fosse possível você ter um populismo libertariano, cara. Isso é uma coisa complicada, talvez porque durante muito tempo, né, o regime peronista não conseguiu, enfim, dar resposta para o crescimento econômico da Argentina. E você tem lá na Argentina também essa mirada mítica de que o país era o melhor país do mundo, mais rico, mais poderoso, que era tudo bem mentira, né? Há 100 anos atrás, esse negócio é interessante, né? O populismo reacionário, ele oferece uma retropia. Não é uma utopia, é uma retropia. A utopia é jogada lá para trás. Então, no Brasil, era a ditadura militar. Podia ter sido colônia também, mas aqui a gente conhece menos história do que na Argentina. Então, na Argentina, eles conhecem bem histórias, ficam jogando lá para o tempo do Roca, lá para o tempo da... E qual era o tipo de governo que existia naquela época? O tipo de orientação? Era o libertarianismo. Não tinha esse nome, mas era o liberalismo conservador, individualista do Herbert Spencer, que foi o primeiro autor que a gente pode chamar de libertariano, que era um dos pais do darwinismo social. Isso lhe diz alguma coisa? Você já viu coisa mais darwinista social do que a motosserra? A ideia de que os pobres que se virem, os fracos que morram, né? Então, mas só mesmo na Argentina, que você tem essa retropia libertariana, que seria possível um populismo dessa natureza, porque o libertarianismo é plutocrático, né? É um negócio para ricaço. É o governo do ricaço que para que você faz a propaganda, né? Porque ricaço não precisa de Estado, não precisa de militar, não precisa de bombeiro, não precisa de médico, não precisa de hospital público, não precisa de nada disso, né? Pois é. Aí o que esse cara está fazendo? Ele está passando por um período difícil, embora não tão difícil quanto a gente imaginava que fosse. Ele está fazendo o ajuste, o maior arroxo da história da Argentina, provavelmente. E ele tem que entreter o público. Isso aqui é interessante. Antigamente a gente dizia que os tiranos, né, Miguel? Os tiranos, quando queriam entreter o público da miséria dele, os imperadores romanos, eles davam pão e circo. Mas os libertarianos hoje dão só circo. Pão não. Entendeu? Então, o que ele faz? Você fica criando tretas internacionais. Por exemplo, o Netanyahu, né, ele pegou aquela fala do Lula, dos judeus do Holocausto, né, e fez um carnaval naquele negócio, porque você entretém o público com outro assunto que não é o assunto que realmente faz com que ele perigue, explorando nacionalismo, patriotismo, essas coisas, esse tipo de sentimento no registro baixo. Tá? Então, o Netanyahu fez isso. E o Bolsonaro tentou fazer isso com a China, mas não deu muito certo.
porque a gente depende da China de uma forma brutal. E o que o Milei está fazendo? O Milei está fazendo a mesma coisa com a Espanha. Por que a Espanha? 2 motivos. Primeiro, a Espanha é governada pela esquerda. E aí ele, como membro da Internacional Fascista, né, ou reacionária, quer dar uma mãozinha para o Vox. Então eles montaram esse evento, né, em Madrid, quase que se fosse um evento de popstar, e quem me usou esse termo foi um amigo nosso lá em Portugal, enfim, meio chateado com a qualidade do evento, digamos assim. Então, o que ele faz? A Espanha é governada pela esquerda. Você vai dizer, mas o Brasil também tem outros lugares que são. Sim, mas a Espanha é ex-metrópole. É ex-metrópole da Argentina. Então, você levanta fácil o ódio, o nativismo dos populistas de direita argentinos, criando esse tipo de treta totalmente desnecessário. Então, ele cacifa 2 vezes. Né? Ele não vai fazer isso com a Inglaterra, porque já deu errado. Né? Lembra que a ditadura militar na Argentina fez isso. Só que fez isso de uma maneira muito mais imprudente, que foi no caso das Malvinas. Né? Agora não, agora ele faz, sem não corre risco nenhum, levanta lá as massas do Coliseu dele em Buenos Aires, tá? Explora essa... detalhe, fazer isso com o Brasil também é mais complicado, porque também a Argentina depende do Brasil. Então ele pegou alguém que, do ponto de vista simbólico, é muito relevante, mas do ponto de vista comercial não tem muita relevância, e se saiu com essa para agitar as massas. É bom que o pessoal esquece que está com fome, entendeu? Mas isso, em algum momento, vai cansar nessa estratégia, porque imagino que o argentino que vive dificuldade econômica, ele não vai achar tanta graça. Né? E outra coisa, eu suponho que exista uma elite argentina, aí não no sentido econômico negativo, no sentido positivo. A Argentina é um país relativamente culto, um país com uma elite argentina na acepção positiva da palavra, que assim como tem no Brasil também, que fica horrorizada com baixo nível, com a vulgaridade do Milei, comprando briga com vários países que são parceiros comerciais importantes. Você sabe que esse tipo de coisa ele tem resultados negativos econômicos. Você tem implicações econômicas. A Argentina já sofreu com isso. As diatribes do Milei contra a China, por exemplo, já lhe valeram perdas de investimento econômico vindo da China, né, para a Argentina. Então, em algum momento, essa falta de entrega vai produzir decepção, você não acha? Então, ele está ganhando tempo. Com esse tipo de treta, ele está ganhando tempo. Ele precisa ganhar tempo até acontecer ou não as melhoras que ele espera que aconteçam na economia. Agora, eu não posso deixar de chamar a atenção para um outro ponto que é muito importante. Assim, não é só mais a economia estúpido, né? Lembra desse provérbio? Não é só mais a economia. O populismo reacionário contemporâneo ele é baseado na ativação de um tipo de público extremista de direita que estava sufocado, né, cujos sentimentos estavam latentes nos últimos 30 anos. Quando você começa a questionar se a ditadura argentina foi tão ruim assim, se a ditadura brasileira não foi boa, quando você começa a ver, na Itália, começa a falar de Mussolini, você está legitimando, você está abrindo uma janela, né, através do revisionismo histórico, porque o revisionismo histórico é a primeira arma com que você faz isso. Você reativa esse tipo de sentimento, você começa a questionar a democracia social, o papel do Estado, e você começa a fazer um debate que não tem a ver com a economia. Eles chamam isso de metapolítica. Metapolítica é começar a discutir, desculpe a expressão, mamadeira de piroca em vez de falar de comida. Tá? Então você vai discutir que eles vão tentar transformar seu filho em gay, ou você em gay, vão começar a dizer que você vai implantar um chip na vacina da Covid, vão dizer, na verdade, que os militares ou os bombeiros que estão ajudando a salvar os flagelados lá da catástrofe no Rio Grande do Sul, na verdade eles querem matar as pessoas que estão ocultando o corpo. Tá entendendo? E isso é um tipo de situação que é exatamente para você não falar de economia. Você começa a discutir costumes, você começa a discutir uma pauta cultural de costumes, reacionária, inchada com fake news, com mentiras sobre o que os seus adversários estão fazendo, estejam no governo ou estejam na oposição. E aí a tentativa o tempo inteiro de botar a economia em segundo lugar.
Então você politiza tudo, você não tem mais consenso. A ação do populismo reacionário é dividir sempre a sociedade em torno de assuntos como esses que, no fundo, são irrelevantes. Tá? É torná-los relevantes e criar ameaças constantes. E é isso que esses caras fazem. E aí você cria uma... Então, o Milei, ao agir dessa maneira, o que ele faz é realmente criar uma cortina de fumaça permanente para desviar desses assuntos. E tem muitas pessoas que acham que esses assuntos, eventualmente, são mais importantes. Eu acho que essa ideia de que a economia é sempre fundamental é uma ideia que vem de um período histórico recente que a gente chama de globalização ou de consolidação democrática, em que havia um determinado consenso em relação à democracia e era possível colocar assuntos econômicos ou sociais em primeiro lugar, entenderam? O que esses populistas reacionários extremistas fazem é colocar outra coisa em primeiro lugar, que é essa questão de costumes e a ameaça do comunismo. E aí, né, então você politiza e ideologiza tudo, até, sei lá, o remédio que você toma, pode ser o remédio do velho da Havan, ou ser o remédio do não sei o quê, se é o chip, se é a marca de cigarro, o diabo. Eles politizam tudo. E a sociedade passa a girar em torno dessas divisões, entendeu, Miguel? É assim que funciona. Por isso que o desempenho econômico não está tendo tanto efeito como tinha no passado, porque tem esses dois pontos. Primeiro, que o desempenho econômico ele é tapado por esses outros assuntos. Segundo, pela enxurrada de fake news que dificulta a comunicação dos resultados do governo. Tem uma sociedade que está mudando embaixo. Enquanto a gente não entender essa mudança social, a gente está frito. A gente vai estar nessa situação. O Christian, a gente agora essa extrema-direita, esses populistas reacionários, eles também experimentaram algumas derrotas. Nem tudo é vitória para eles. Claro. Por exemplo, aí queria sua opinião, né? É uma coisa que eu observei. Durante a pandemia, né, a pandemia da Covid, ela trouxe uma realidade implacável de que os estados tinham que entrar, né, pelo menos para vacinar a população, né, e também para tomar medidas de autoridade, não digo nem autoritárias, medidas de autoridade, né? A autoridade, às vezes, é necessária, né? É curioso que... Mas, enfim. Mas aí essa extrema-direita ela foi contra as vacinas. Isso foi um fenômeno global. E até hoje você vê ainda, eles são contra a vacina até hoje. Porque a vacina é o Estado que dá, né? Exato. Até hoje eles são contra a vacina, até hoje. Tem essa paranoia. O Bolsonaro não se vacinou, não dá nem para acreditar. O Bolsonaro, se ele for preso, um dos motivos para ele ser preso é porque ele fraudou a carteira de vacina. Eles viajaram, o Mauro Cid viajou 4 vezes para os Estados Unidos, a mulher dele viajou, a filha dele viajou. Teve até um caso de um coronel aí que a filha pediu para vacinar, que o pai estava articulando para fraudar a carteira da filha. Você lembra desse caso? A filha, não, pai, eu quero me vacinar. A garota de 16 anos, não, pai, eu quero. Mas o meu raciocínio é o seguinte, queria saber a sua opinião. Eles experimentam derrotas, né? Porque eles são contra a ciência. Aí a relação com o seu raciocínio, porque eles não querem trazer o debate para a questão econômica, que é uma questão que envolve ciência, né? Apesar de que o Milei é metido a entender de economia, né? Enfim. Mas eles não querem trabalhar com a questão da ciência, do debate político racional. Eles querem trabalhar com esses desvios. Você não acha que em algum momento vai ter um backlash, vai ter quem vai contra a ciência, historicamente, quem vai contra a ciência perde. Né? Você pode ganhar num primeiro momento, mas você perde, porque a ciência é uma coisa maior que todo mundo. Né? É um movimento... avassalador. Eu tento acreditar nisso para manter um pouco de otimismo. O que você acha? Olha, o prestígio e a legitimidade da ciência, eles não vão por si próprios. Existe uma educação. Você passa a crer na ciência, você tem que acreditar no progresso, essas coisas têm que ser ensinadas. Né? O que se faz, na verdade, através de fake news e a criação de think tanks, às vezes radicais de direita, é exatamente ficar minando a credibilidade da ciência. Como se a ciência fosse coisa de esquerda. Ou como se fosse possível ter uma ciência de direita, ou de extrema-direita. Né? Então, eu acho que tudo passa sempre pela comunicação.
Você não teria o retorno da extrema-direita, ele não teria sido possível se você não tivesse ativado redes sociais que pudessem manipular ou aproveitar algoritmos que tornassem impossível você difundir mentiras de forma sistemática, atingir pessoas de extrema-direita que ou elas não acreditam mesmo naquilo, ou elas, de má fé, decidem fazer correr o risco, e os outros correrem o risco da desinformação, tá? Sobre o que está acontecendo e o que não está. Eu acho que isso teria sido impossível se você não tivesse esse gancho, se você não tivesse quebrado esse monopólio informacional em torno de um consenso científico. A extrema-direita não teria sido possível. Tá? E essa questão da economia, ela fica em segundo plano, porque o que é economia numa democracia? Né? Se você deixar a democracia andar sozinha, dentro de um consenso, o que eles perceberam? O que você vai ter é a melhoria paulatina econômica dos pobres, cara. Entendeu? Né? E aí eu fico lembrando de um conceito do nosso querido amigo e mestre falecido, Vanderlei Guilherme dos Santos, que tinha um livro que chamava-se Democracia Natural e Governabilidade, em que ele dizia o seguinte: se você deixar a democracia andando sozinha, fica interferindo toda hora, fazendo só um ajuste aqui e ali, naturalmente a sociedade vai enriquecendo e as desigualdades vão diminuindo, entendeu? Porque o tempo inteiro o que é? É uma maioria de um eleitorado que se encontra precarizado, que se encontra em condições precárias e que está lutando por melhorar a sua situação relativa dentro da distribuição de riquezas, certo? Que está nas mãos de uma minoria. Como ela é maioria, imagina, com o tempo a redução das desigualdades vai aumentando. E foi o que aconteceu no Brasil. Né? Que aconteceu no Brasil de 94 até 2013, 2012 e 2013. Tá? Agora, como é que você quebra isso? Ocultando esse negócio. Você tira a discussão econômica da frente da política através da desinformação. Então, é assim, o natural, Miguel, eu acho, é que nenhum extremista possa ganhar eleições naturalmente ou se segurar no poder muito tempo do ponto de vista democrático. Porque a maioria da população não é extremista. Os extremos, naturalmente, numa situação ideal de informação e objetividade, eles ficam cantonados nos extremos do espectro político. Tá? Agora, se você consegue poluir o debate político e criar cisão o tempo inteiro, debate o tempo inteiro, dizendo que se os sociais-democratas moderados tomarem o poder, vai implantar uma ditadura comunista e ficar implantando o terror e o pânico moral o tempo inteiro, você consegue tornar isso mais difícil. Então, eu continuo achando que o desempenho da economia é importante, ele decide, no fim das contas, porque tem um miolo ali no meio que decide em função da economia, tá? A polarização ela não é 100%, ela tem um miolo que não é, então ela continua tendo sua relevância, mas o estado de coisas atual, criado pela desinformação, mas criado também pelas mudanças sociais, pelo desaparecimento do proletariado, o desaparecimento de uma sociedade de classe, que está indo para o saco, com as revoluções tecnológicas e essa nova sociedade pós-industrial que está chegando aí. Entendeu? Ela muda o jogo. Entende? É por isso que são duas coisas que eu acho fundamentais hoje em dia para conseguir garantir a perpetuidade, não digo, mas assim, a durabilidade da democracia. Uma é a necessidade de restabelecer o mínimo de responsabilidade pelo que se diz e o que se fala nas redes sociais. Gente, por que quando se eu escrevo publico alguma coisa num jornal, se eu publico alguma coisa aqui no Jornal da Fora, se eu digo que eu sou responsabilizado e o sujeito que fala na rede social, que mente, tem uma conta anônima, você não consegue, que é proibido na Constituição, cara. O anonimato é proibido na Constituição. E você pode cometer todos os crimes à vontade e não é responsabilizado. Tá? Então você tem que resolver isso. Você tem que regulamentar. O Estado tem que voltar, tem que regulamentar a inteligência artificial, tem que regulamentar rede social. Tem que ter, a soberania popular tem que ter controle sobre as informações, né, que ela recebe. Né? Isso primeiro. E segundo, é preciso ter um diagnóstico claro sobre as mudanças sociais que estão acontecendo na infraestrutura da sociedade nos últimos 15 anos, cara. A gente não está mais em 2010, 2005, entendeu? Enquanto a gente não tiver de maneira clara uma noção de o que está acontecendo na base, a gente não vai conseguir dar uma resposta 100% boa. A gente ainda vai estar repetindo fórmulas, talvez, que não surtam os mesmos efeitos que surtiu no passado. Talvez uma fórmula
da direita, que você vê agora no Rio Grande do Sul, é que eles confundem, eles procuram confundir, eles a extrema-direita, você viu o Eduardo Bolsonaro, confundir o Estado, o conceito de Estado com o socialismo. Né? Se tem Estado, é socialista. Talvez até a esquerda tenha cometido alguns erros de também achar que Estado tem que ser de esquerda ou socialista, mas o Estado não é nem socialista, nem direita, nem esquerda, mas o Estado é necessário para a organização e a democracia, certo? Para existir sociedade tem que ter Estado. E numa democracia você precisa de mais Estado. Porque você precisa responder às demandas dos eleitores. Então você precisa de ter Estado para tudo. Você precisa ter Estado para tapar o buraco na sua frente. Agora, qual é o problema do Estado? Quer dizer, qual é o problema? Acho que tem dois aspectos importantes aqui. O primeiro é o seguinte. Como eu disse, se você deixar o Estado como estava, quer dizer, uma democracia liberal de instituições, governo representativo de um lado, e do lado da intervenção do Estado na economia, um Estado social-democrata, com as mudanças que podem ter acontecido nas últimas décadas, mas enfim, um Estado assim, de natureza mais ou menos social-democrata, o que acontece? A igualdade vai marchando cada vez mais. Isso é inevitável. Então, o que acontece? Repare que as ideologias reacionárias hoje, no passado, havia ideologias conservadoras estatistas. Quando a gente pensa no conservadorismo estatista de um Vargas, no Estado Novo, quando a gente imagina uma figura como o Geisel, né, era um conservadorismo de mais Estado. Não era um Estado progressista. Era conservador. Mas era um negócio de desenvolvimento, era um negócio de ter Estado. As atuais não têm Estado. Aliás, eu acho que isso é um problema que os militares... É um ponto de colisão e de incômodo potencial real entre os militares e esses reacionários. Tá? Mas isso a gente pode falar depois. Os libertarianos acreditam em ordem do mercado, que o mercado é que organiza o mundo. Tá? Aí você não precisa de Estado. E os teocratas, ou reacionários propriamente ditos, acreditam que a igreja organiza a sociedade, Deus organiza a sociedade e a igreja mantém. E aí a função do Estado qual é? É simplesmente servir de cão de guarda. É servir de guarda pretoriana para ficar mantendo uma falta de Estado. Isso aqui é uma coisa interessante. Então, né? E aí a fake news e a desinformação. Qual é o problema das catástrofes, como a Covid, ou como as inundações no Rio Grande do Sul? Porque as catástrofes mostram a relevância do Estado. Que sem o Estado nós estamos perdidos. Sem bombeiro, sem médico, sem paramédico, sem hospital público, sem apoio do governo federal, sem comunhão e solidariedade dos governos municipais, estaduais e federal, você não tem como resolver aquilo. Então, as catástrofes criam potencialmente uma solidariedade que quebra a lógica da polarização. E é por isso que você tem que... Isso é a morte para os extremistas, entendeu? Porque eles mostram que o Estado é necessário e mostram que existe alguma coisa que está acima da polarização entre, digamos, homens de bem e comunistas na cabeça deles. Que existe algo que está acima da polarização ideológica, que tem coisas que estão acima da ideologia, entendeu? Então, isso é um momento de perigo total para eles. E é por isso que você tem que entupir os meios de comunicação com mentira. Para você continuar desacreditando no Estado, para você continuar incutindo medo, continuar incutindo pânico, não contem com o Estado vai te matar, o Estado não está fazendo isso, que é exatamente para conseguir deixar ativado o gatilho da radicalização. Gatilho da radicalização sem a qual, né, com pânico moral, a extrema-direita não se sustenta. É claro que eles vão testando, né? Eles já viram que o que aconteceu na pandemia foi excessivo, e agora estão tentando dourar um pouco a pílula do Rio Grande do Sul. Né? Eles estão indo lá, estão querendo mostrar alguma coisa, mas mesmo assim você continua espalhando mentira sobre... E o Lula foi esperto, né? O Lula foi esperto, criou uma autoridade federal, quer dizer, ele não interveio no estado do Rio Grande do Sul, mas ele percebeu que havia ali um campo de disputa que vai ser importante para as eleições municipais, né? Sobretudo no Sul, e o Sul, não diria o Rio Grande do Sul, mas a região Sul, de um modo geral, é uma região afeita ao bolsonarismo, né? E percebeu que o que está em jogo ali é um jogo sobre se você precisa de Estado ou não tem que ter Estado, que no fundo significa que você vai ter democracia ou não vai ter democracia. Né? E aí ele criou essa autoridade federal da pessoa do Paulo Pimenta, que se pode discutir se ele era o melhor, ser nomeado, enfim, mas esse não é o ponto aqui.
O fato é que ele botou um dedo lá. Na eleição, ninguém vai poder dizer que ele não fez nada. Ao contrário do Bolsonaro na época da pandemia, entendeu? Muito bem. Cris, chegamos ao final aqui da nossa conversa. Sempre muito bom conversar contigo. Boa semana para você. Né? Eu espero que a gente volte a conversar em breve para a gente analisar os desdobramentos, né? Parte 2 aí da nossa conversa. Abraço, Christian. Querido, foi um prazer. Um abraço para você.